Então, deixa eu colocar aqui. Hoje o tema será a redação da FUVEST. Quais são as semelhanças, quais as diferenças que ela tem no Enem, o que muda. Até então, a gente focou bastante, na verdade, a gente focou com força no Enem. A gente não conversou muito sobre a redação da FUVEST. Então vamos, né, levando em consideração toda a nossa trajetória, comparar o que tem de diferente do Enem, o que tem de semelhança. Tem bastante coisa parecida, assim como também tem algumas diferenças. É isso que a gente vai notar nessa aula, tá bom? Eu preparei aqui um slide. A gente vai ler uma redação da FUVEST, que é a minha redação preferida, assim. Ela é a redação que eu acho mais legal, que eu acho mais interessante, que eu acho mais divertida da gente ler, e é uma redação FUVEST. Eu acho que essa é uma característica diferente da FUVEST. Ela permite mais autonomia. Então, as redações elas tendem a ser mais legais quando a gente lê. Elas permitem que vocês sejam mais autônomos com vocês, ela tem mais uma liberdade de expressão, né? Então, elas tendem a ser mais criativas, tem maior abertura para a criatividade, para a autonomia. É o que eu estava falando com o Vi, né? A minha redação da FUVEST foi muito espontânea. Teve muito de mim ali na redação. Foi um tema sobre arte, graças a Deus, era uma coisa que eu sabia bastante, tanto que próxima aula teremos aí clube de artes aí, galera, vai ser a próxima aula. Então, eu consegui trazer muito da minha visão de mundo, muito de mim e muito da minha criatividade na redação, que é algo que a redação da FUVEST proporciona mais, ela tem uma abertura maior, né, para a gente desenvolver essa autonomia, essa criatividade, é bem interessante. Essa independência também, ser mais independente, ser mais livre, coisa que o Enem não permite. O Enem, a redação do Enem, ela é bem mais fechada, né? Ela é bem mais moldada, ela é bem mais podada também, ela poda bastante a nossa expressão, e a redação da FUVEST não poda tanto. Então, por isso que os textos da FUVEST são muito interessantes, né? As propostas, as redações, são muito interessantes as coisas que saem, assim. Eu acho, né? Não sei se vocês vão achar. Mas, então, o que eu vou querer que vocês... Gente, é a minha apresentação que tá focando ali, né? É isso, tá bom. E agora, junto, a gente vai ler uma redação que foi realizada na FUVEST de 2013. É uma redação um pouco antiga, não é dos temas tão recentes. E aí, eu vou querer, enquanto a gente estiver fazendo a leitura, que vocês tenham um olhar, uma análise sobre algumas questões. Então, quais as diferenças entre esta redação, das redações do modelo Enem? Então, a gente viu redações do modelo Enem, vocês fizeram redações do modelo Enem, eu quero que vocês percebam quais as diferenças, o que tem de diferente e o que tem de parecido também, o que tem de semelhança. Então, agora, assim, para fazer redação FUVEST, tudo que a gente viu sobre Enem, que a gente aprendeu sobre Enem, a gente tem que tacar no lixo? Não, né? Tem muita coisa que pode ser aproveitada. O Victor rindo. E eu queria que vocês me trouxessem também o que mais chamou a sua atenção nessa redação. Vocês acharam legal? Acharam divertida? Acharam bacana? O que vocês pensaram? O que vocês perceberam dessa redação? Né? Quais foram os sentimentos aí que o texto trouxe para vocês? Eu gostaria que vocês falassem sobre isso também, tá? Eu vou apresentar o texto agora e gostaria que vocês lessem. Então, eu vou compartilhar essa guia aqui. Deixa eu aproximar. Vocês estão conseguindo ver? Tá sendo possível enxergar aí? Tem o logozisto? Tá rolando para vocês? Sim. Tá rolando, sim. Tá rolando. Nossa, a letra é pequena, né? Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco mais. Gente, onde que aumenta a tela aqui, hein? É mais assim? Ah! Foi. Foi. Agora foi. Pronto, melhor. Quem que vai começar? A gente tá muito de bom humor hoje. Quem que vai começar a ler? Eu posso começar. Aí vocês vão se... Ah, o Ian já ligou a câmera. A câmera não, o áudio. Pode começar, Ian. Eu iria, mas só que eu tô com medo dessas letras, que eu não tô entendendo muita coisa aqui. Deixa que eu começo, e aí vocês vão se adaptando, e aí cada um lê um parágrafo. Pode ser, né? Eu começo... Vitória, pode falar. Eu queria pedir, porque aqui para mim aparece muito aberto, mas só que aí some algumas letras, tá muito próximo. Eu consigo aproximar aqui com a tela, mas não tem problema não, porque eu não consigo, algumas letras se perdem.
É porque é a letra mesmo da pessoa, né? Tem essa coisa da gente se habituar à letra da pessoa. Mas vamos lá, eu Não, começo. mas sem problema. Tá certo, sem problema então. Então eu vou ler aqui. Tenho, logo existo, é o título. No mito das sereias, o irresistível canto dessas criaturas atrai os marinheiros em direção aos rochedos que circundam a ilha em que elas estão entrincheiradas, inevitavelmente sendo o naufrágio das embarcações o desfecho. A música emitida por esses seres tem análogo na contemporaneidade o capitalismo. Esse modo de produção apresenta três desencadeamentos que também levam o homem à ruína: o consumismo, a valorização do ter em detrimento do ser e a efemeridade das relações. Alguém quer ler de próximo? Conseguiram pegar melhor a letra? A letra dela é realmente bem pequena, né? Tem umas particularidades. Mas quem se arrisca? Eu tô aqui de suporte, se vocês não entenderem. Quer ir, Vi? Você? Posso ler sim. Então, meio próximo. O consumismo é o responsável pela profusão de falésia... Não, calma. O consumismo é responsável pela profusão de galerias e shopping centers. Galerias e shopping centers que permeiam a sociedade atual. Comprar tornou-se o principal passatempo, tal qual ilustram seriados como Gossip Girl, e também a raiz dos demais problemas capitalistas. A hipervalorização da aquisição de produtos originou a escravidão moderna de pessoas em fábricas, empregada como solução para baratear custos e ampliar a produção, e os golpes de lojas sediados na rede a consumidores ávidos por descontos momentâneos e reais. Apesar disso, o dinheiro passou a comprar a felicidade. Quem se arrisca ao próximo parágrafo? A gente já viu que a letra não é dose. Quem se arrisca? Quer dizer que a letra é dose, né? Quem se arrisca? Posso ler, Vicente? Obrigada, Maria. Eu tô aqui, qualquer coisa. Empresas capitalistas desenvolvem novos produtos constantemente e o prazer instantâneo, proporcionado por uma nova televisão ou geladeira, acaba por eu não estou entendendo essa letra. Superpor-se ao deleite duradouro de... Tá assim porque eu estou no celular. Não, tudo bem. Uma amizade. Assim, o nível de felicidade atribuído a uma pessoa baseia-se primordialmente em suas posses e não em sua essência. Esta lógica inédita também norteia o estabelecimento de novos laços entre as pessoas. Agora, tendo a paridade econômica entre os seus integrantes como pedra angular. Como pedra angular. Rarefazem-se amizades como a entre os personagens Berta, uma menina pobre e linda, e Afonso, deve ser Afonso aqui, né? Isso. Ou apenas? É Afonso. E Afonso, ricos irmãos da obra de Alencariana, Tio? Isso. Isso mesmo. Tio. Muito bem, obrigada, Ana Maria. Não. Quem quer ser o próximo? Eu leio, vou tentar ler, mas eu preciso que você baixe mais um pouquinho para aparecer melhor para mim. Olha. Abaixar um pouco mais? Suba um pouquinho. Assim? Mais um pouco.
Aí deu. Aí isso. Obrigado. Essa nova característica das relações sociais é acompanhada pela enfermidade. Segundo a efemeridade. Efemeridade, perdão. Imagina, obrigada. Segundo o sociólogo polonês Buhmann, é o Buhmann? É o Zygmunt Bauman, Buhmann, isso mesmo. Isso. A sociedade líquida contemporânea solubiliza os laços entre as pessoas de fato, a matéria de relação, a manutenção das relações entre dois indivíduos está sujeito à continuidade de ambos no mesmo patamar econômico. A ascensão financeira de uma das pessoas imediatamente alçará a uma nova categoria de sociedade. Isso. Sociedade. Consequentemente, ao relacionamento com indivíduos mais pujantes, como ilustra isso a trajetória de antigos premiados pela Mega Sena. Isso. Eu vou terminar aqui, mas okay. Muito obrigada. Vocês foram bem no desafio de decifrar essa letra, que é uma decifração quase, né? O capitalismo, inerente à maioria das nações contemporâneas, trouxe consequências aterradoras para seus cidadãos. A felicidade atribuída ao ato de comprar desencadeou diversas mazelas. Nossa, agora eu que me perdi. Diversas mazelas. Gente, essa aqui, diversas mazelas atuais. Entre elas, a sobreposição do ter em relação ao ser. Assim, tendo seu valor intrínseco associado às posses, as pessoas começaram a relacionar-se de forma efêmera e um mundo onde apenas os endinheirados vivem prazerosamente. Se Descartes vivesse no século XXI, alteraria sua afirmação para tenho, logo existo. Tenho, logo existo, não por acaso, é o título da redação. Muito bem, agora chegou a hora de vocês falarem. Primeiro, gostaram, não gostaram? O que acharam do texto? O que não acharam? O que tem de parecido e o que tem de diferente com o Enem? Podem começar a falar. Podem trazer suas impressões. Bom, eu achei o texto bem amarrado, ótimo, e gostei do final, que logo volta ao título, né? O caminho que o texto segue para a conclusão de chegar no início do título. Por que esse título, né? No começo eu não entendi, depois eu percebi como foi muito bom. Achei um texto que descreve o nosso tempo, né? O momento, não sei de quando é esse texto, dessa redação, mas é um texto muito bem claro, muito bem desenvolvido. Muito bem, exatamente. Esse texto é muito organizado. Ele tem uma organização muito coesa, muito lógica, e a lógica é algo muito importante na redação FUVEST. É construir a sua redação usando o máximo de lógica possível. E ele é muito lógico, esse texto, muito organizado. Né? Você falou, dá para perceber o caminho que a pessoa fez. Esse tipo de estrutura e de construção textual bastante organizado, lógico, que todo o texto conversa, é muito importante na redação da FUVEST, certo? Que conseguiu utilizar de boas referências. Muito bem, Caio, também, né? Ela conseguiu usar boas referências. E assim, é interessante como não tem referência, quando cabe, quando é coerente, não tem referência ruim, porque ela usa Gossip Girl. Ela usa José de Alencar, ela usa o Mito das Sereias, ela usa Descartes, ela usa tudo que tem ali na mão dela, tudo que está ali, que faz parte do universo dela. Ela citou bastante, achei legal, é muito legal
Ela traz muita citação, muita referência, né? Muito legal. O que mais vocês podem falar? Vocês estão trazendo pontuações ótimas. Vocês são ótimos. Pode falar, viu? Eu tô sentindo que você quer falar alguma coisa. Professora, o que eu percebi também nesse texto é que ela fez, digamos assim, tem um pouco de crítica no texto, né? Que eu falo assim que é um pouco diferente, você não precisa dar uma solução ali de imediato, né? Então, eu achei bem diferente do Enem, porque você tem que trazer uma solução, assim, digamos assim, você pode trazer uma solução ou amenizar. Então, na redação que eu percebi da FUVEST, ela fica em aberto, né? Então, e também a questão da citação ficou muito rica, né? Porque assim você está utilizando de um argumento que você utiliza para afirmar o que realmente o texto quer dizer. É isso o meu entendimento, né? Muito bom. Nossa, você pegou ali o cerne da questão, né? Você pegou pontos muito importantes. Então, não precisa solucionar nada, né? Não precisa dar uma solução prática que é possível materializar. Não tem essa necessidade de conseguir levar a solucionar problemas. Fica uma coisa mais livre, uma impressão, às vezes, até um pouco de ser mais solto, de ser mais filosófica, de ser mais reflexiva, né? Ian levantou a mão, pode falar. Não, só queria dizer que eu achei sensacional essa situação, porque o Enem realmente, como ela disse, prende a gente. A gente parece que é deputado, senador, temos que dar solução para o problema da crise hídrica no Brasil. E como, né? Isso é muito, muito, eu acho que foge um pouco, né? Tem que se buscar. Mas é interessante, aqui não, aqui você faz uma ideia mais. Realmente, a gente falava no cursinho que a situação é o abstrato. Como você, a FUVEST, busca esse ponto de muita coisa abstrata, muita coisa no planeta das ideias, né? No campo das ideias. E é bom, é isso que eu gostei. Realmente é muito mais livre. E nunca reparei nisso. Sempre achei a FUVEST um pouco mais complexo, porque a gente sempre olhou com temor, né, para a FUVEST. Nunca olhou com um olhar tipo, nossa, é algo mais interessante. Sempre com temor. Muito bom, gostei da positividade. Pode falar, Vicky, o Vi tá querendo falar, fala. Não, eu estava esperando alguém falar sobre a proposta de intervenção para a gente discutir a ideia dos textos mesmo, né? Como vocês perceberam, o objetivo do Enem é a gente falar sobre problemas práticos da nossa sociedade. Então, ele vai trazer um texto objetivo. Tanto que a cartilha de correção do Enem, ela é objetiva, né? Ele prende a gente porque eles vão buscar várias coisas num texto pequeno. Então, ele vai buscar o número de conectivos que você está usando, ele vai buscar onde está a sua tese, ele vai buscar onde está a sua proposta de solução, como ela vai intervir num problema da sociedade. E aí a FUVEST, ela vai ser um tipo diferente de dissertação. Ela é uma dissertação, ela é um texto de ponto de vista, só que ela é expositiva. Ela é para que você traga, né, as suas referências, a sua análise, a sua reflexão, e não o seu entendimento de problema objetivo. E aí, dentro do Enem, você está lá para você convencer alguém sobre um certo problema. Ela vai te dar um problema, você tem que buscar um recorte, você tem que trazer dados, comprovar e solucionar. A FUVEST, ela está pedindo para você desenvolver um pensamento crítico. Ela quer que vocês pensem sobre um assunto e que vocês tragam as suas referências, sejam elas quais forem, e apliquem no texto. Muito bom. Então, é isso. Acho que quanto a essa redação é isso. E agora a gente volta para o nosso slide, né? Então, saímos da redação e viemos aqui para o nosso slide. Algo que o Ian trouxe que eu acho muito interessante é essa noção de abstração, de algo abstrato. E a coisa do campo das ideias também foi ótimo, né? É realmente essa impressão que a FUVEST nos traz. Então, eu queria, dentro desse olhar, de serem temas mais abstratos, de serem temas mais ligados à ideia, de serem temas bastante teóricos também, bastante filosóficos, teóricos, eu acho que seria legal a gente ler
e notar como se dá as propostas de redação, ler os textos motivadores da FUVEST, porque os textos motivadores da FUVEST também nos dizem muito a respeito do objetivo da própria prova. E aí você falou que não lembrava, né? O Ian comentou que não lembrava, não sabia de quando era essa redação. Ela é uma redação de 2013. E a gente agora vai ler o texto motivador dessa redação. É muito interessante, porque o Enem, ele segue toda aqueles textos motivadores bem lógicos, né? Normalmente ele traz lei, ele traz algo bem específico, ele deixa as coisas mais nítidas o possível, mais objetivas possível, que é diferente da FUVEST. A FUVEST quer realmente saber se você vai conseguir entender uma variedade de textos, interpretar uma variedade de textos, né? Se você consegue interpretar o cerne de algumas questões, se você consegue ter um olhar analítico até chegar no cerne de alguma questão. E aí a gente tem aqui esse tema que eu acho muito interessante, porque isso é o motivo de que muitas pessoas não gostam da FUVEST. Deixa eu pegar aqui. A gente tem essa proposta. De redação. E o que a gente tem aqui, eu vou mostrar para vocês. Deixa eu compartilhar essa guia aqui. Vocês estão vendo a minha tela aqui? Tá dando para ver? Tá dando sim, Vi. Tá certo. Então, a gente tem aqui a folha de redação. Essa é a FUVEST 2013. E aqui a gente tem um texto motivador. A gente tem essa figura bem grande aqui, escrito embaixo: aproveite o melhor que o mundo tem a oferecer com cartão de crédito X. Ok? Então, é interessante que a gente se detenha na imagem, que a gente saiba interpretar a imagem, observar o que tem aqui. E aí, a proposta da redação já chega assim: esta é a reprodução, aqui sem as marcas normais dos anunciantes, que foram substituídas por X, de um anúncio publicitário real, colhido em uma revista publicada no ano de 2012. Como toda mensagem, esse anúncio, formado pela relação entre imagem e texto, carrega pressupostos e implicações. Se o observarmos bem, veremos que ele expressa uma determinada mentalidade, projeta uma dada visão de mundo, manifesta uma certa escolha de valores e assim por diante. Redige uma dissertação em prosa, na qual você interprete e discuta a mensagem contida nesse anúncio, considerando os aspectos mencionados no parágrafo anterior, e, se quiser, também outros aspectos que julgue relevante. Procure argumentar, de modo a deixar claro seu ponto de vista sobre o assunto. Ou seja, a gente tem aqui uma proposta de redação, modelo Enem, em que a gente tem literalmente uma frase, uma oração sobre o que vocês devem escrever sobre, né? Então, sobre caminhos para a... Nossa, alguém lembra uma redação de Enem de cabeça? Pode falar, Bi. Eu lembro a persistência da violência contra a mulher. A persistência da violência contra a mulher no Brasil, né? Sempre tem o Brasil. Sempre tem o Brasil. Então, literalmente, a gente tem uma oração ali. A gente tem uma oração e está bem específico, está bem objetivo sobre o que você precisa escrever. A gente tem isso aqui nessa proposta? Não tem. A gente tem um anúncio publicitário e você tem que tirar um tema do anúncio. Você tem que ter uma leitura muito grande de mundo. Tem que ter referências, tem que trazer as suas referências, né? Não é aquela coisa tão... que não é de mão beijada, mas que pode parecer de mão beijada, assim, nem de, olha, é isso que vocês têm que falar. Você tem que, às vezes, tirar dos textos motivadores o cerne da questão, o tema, né? A FUVEST exige um pensamento crítico bastante aguçado, né? Bastante analítico, né? Autonomia. Eles estão querendo que vocês tenham autonomia aqui, então independência. Ele não vai te falar aquilo que você precisa fazer, você vai ter que, com o seu pensamento crítico, tirar dali o que eles querem.
Só desse anúncio publicitário, poderiam surgir vários temas, várias ideias, poderia falar sobre muita coisa. A redação que a gente viu falou sobre a questão do consumo, problematizou a questão do consumo. E aí a gente vai para uma questão importante, que é a problematização. Né? É importante problematizar. A FUVEST quer saber como vocês problematizam as questões mesmo. Né? Pode. O Vi ligou o microfone e o Ian levantou a mão. Pode falar, Vi, depois a gente passa para o Ian. Só para passar uma noção, eu tinha separado aqui alguns temas que a FUVEST usou, né? Então, em 2018, por exemplo, o tema era: devem existir limites para a arte? E aí era uma questão, e você podia discordar ou concordar. É uma diferença, por exemplo, do Enem, que é uma afirmação. Então, por exemplo, a persistência da violência contra a mulher. Ele vai te trazer textos motivadores, mostrando gráficos que a violência está persistindo, está aumentando, em que parcela da população isso afeta. Ele está afirmando, a violência existe e ela persiste. Então você tem que falar sobre isso. A FUVEST não, ela já abre a possibilidade de você concordar ou discordar dela. Então, devem existir limites para a arte? Então você pode dizer que sim, deve existir, ou não, que não deve existir. E aí você vai refletir sobre isso e falar sobre por que você tem essa opinião. Ian, pode falar? É que no começo da hora que você falou de você ter uma percepção, você trazer sua interpretação sobre a imagem, você não necessariamente poderia surgir outros vários temas. Um deles seria onde leva, quais são os impactos do consumo no mundo. A gente poderia, por exemplo, enquanto pessoas assim estão consumindo, a outras pessoas tendo acesso a isso. Por exemplo, como é que fala? Perdão. A desigualdade social está totalmente nessa imagem, porque a gente vai perceber que segue-se um padrão de quem entra em shopping, de quem gasta com cartão de crédito. Tá entendendo? Então a gente poderia ir para outras áreas da ideia e debater algo mais ligado ao social. Ela foi já para uma questão que é social, né, que é algo social, mas no campo realmente mais abstrato, mais da ideia. Dá para você sair do abstrato e ir para uma coisa mais social, mais palpável. E aí depende, isso é interessante porque é meio que você é um escritor, você está dado aquilo, você interpreta, passa a sua percepção de mundo sobre aquela imagem. É isso que eu achei de mais genial, entendeu? Algo que nunca percebi. E é como você vê que é gigante a diferença, que parece que não, entre o Enem e a FUVEST, né? Porque o Enem realmente te coloca dentro de um espaço onde você pode caminhar dentro desse espaço. Igual quando caiu a última Enem que eu fiz, que foi sobre a democratização ao acesso ao cinema, você estava dentro daquilo ali e no Brasil. Você não pode dar referência, você tem que construir um contexto nacional. Isso eu acho que limita também. Eu fico com medo, até hoje eu tenho medo do Enem, eu nem sei como começar de tanto que você se limita, porque você sempre tem que passar uma proposta de solução para esses problemas que, na maioria das vezes, não há. Muito bom, Ian, perfeito, adorei. Realmente, e aí a FUVEST também assusta se você não tem essa autonomia, se você não tem um pensamento autônomo, se você não tem um pensamento crítico, se você não tem um pensamento científico, se você não problematiza as questões, né, se passa batido por algumas questões. Então, realmente, ali, quem não desenvolve esse pensamento, quem não tem esse pensamento, quem não tem esse olhar, se prejudica muito na redação da FUVEST. Né? E eu acho que tem muita coisa que pode falar, né? Achei interessante que você falou sobre a questão do consumo, dos impactos do consumo. A gente pode falar de meio ambiente, pode falar de muita coisa, desde que você saiba argumentar, que você segure o seu argumento, que você tenha referências e que você seja lógico. A lógica é muito importante, o pensamento científico na redação da FUVEST é importante. É argumentar com lógica, com organização. Isso assim, você pode trazer quantos assuntos forem possíveis aqui, mas você tem que ter lógica, pensamento científico, uma crítica baseada em referências reais. Você critica, mas quais são as suas referências para criticar? Onde você vai se apoiar para criticar? Então, é preciso de instrumentos para você criar uma boa crítica, certo?
Como os dois textos são dissertações, os dois textos exigem coesão e coerência. Então, há diferenças bem claras entre a FUVEST e o Enem, só que há também semelhanças. E tem isso, a coesão, a coerência, a comprovação, pensamento lógico. O texto do Enem ele é mais objetivo e ele traz um recorte menor. E o texto da FUVEST ele é mais filosófico, ele vai buscar uma reflexão e não uma análise prática, né? A Lívia falou se a ascensão social seria possível falar de ascensão social. Acho que sim, né? Eu acho que quanto a essa questão da ascensão social, a gente teria que ir mais a fundo, né? O que significaria, né, ascensão social? O que significa? Ela falou do funk ostentação, que foi numa época que as pessoas poderiam comprar mais. Sim, aí vai a fundo. Então, o que significa ascensão social? Que lugar é esse de associação social? Qual que é esse lugar? Qual que é essa ideia? O que tem por trás? Qual é a importância da ascensão social dentro da sociedade? Exato. Né, ela falou no tempo do governo Lula, poder de compra, consumo, muito bom. Eu gosto muito dessa coisa, porque dessa publicidade, que ela fala, aproveite o melhor que o mundo tem a oferecer. O shopping é o melhor. O shopping é o melhor que o mundo tem a oferecer? Esse é o melhor que o mundo tem a oferecer, é o consumo, é a compra. Quem já trabalhou em shopping sabe que o shopping não é o melhor que o mundo tem para oferecer, é o pior que o mundo tem para oferecer. É muito difícil a situação dos trabalhadores do shopping, né? É um trabalho muito complicado. Então, tem várias questões que a gente pode criticar, que a gente pode tirar daí, né? Até a questão dos bancos, né? Quem que está prometindo crédito? É banco, a gente pode falar, pode pensar nisso também. Enfim, a crítica, o aprofundamento, a autonomia e o pensamento científico são muito importantes na redação da FUVEST. Vocês são ótimos, né? E agora a gente vai para o nosso slide. Voltamos ao slide. Então, o que eu coloquei aqui é que a Maria levantou a mão. Pode falar, Maria. Professora, na redação do Enem, eles permitem uma crítica ou não? Então, o pensamento do Enem você ter um ponto de vista sobre aquela situação. Né? Para você criar um ponto de vista sobre o impasse, sobre o problema, é importante que você tenha pensamento crítico, sim. Né? Para qualquer texto, qualquer texto de qualquer vestibular, é preciso que você tenha um pensamento crítico. Mas como você vai expressar esse pensamento crítico é diferente. Né? No Enem, eles querem que você defenda um ponto de vista sobre como solucionar, qual é a causa, a consequência de um problema e como você vai solucionar esse problema. Então, é algo bem específico. É preciso que você tenha um pensamento crítico. Mas de onde vem esse problema? Qual que é a consequência desse problema? Como, até pelo seu ponto de vista, você solucionaria esse problema? Tudo isso exige um senso crítico. Né? Mas é diferente de como esse senso crítico ele vai ser expressado na FUVEST. Na FUVEST, você não precisa ter o pensamento, o que causa? Qual é a consequência? Como eu vou solucionar? É diferente a expressão desse pensamento crítico, né? Pode falar, Vi. Quando a gente fala das competências do Enem, e é muito importante, e é uma diferença, o Enem ele publica, né, as competências que eles usam como critério, e a FUVEST não faz isso, e inclusive é uma briga que a gente precisa saber como eles cobram a redação, e eles não divulgam isso pra gente. Mas o Enem, ele vai cobrar coisas diferentes. A ideia do Enem é ele ser mais democrático, porque ele precisa que vocês tenham um mínimo de compreensão em cada assunto. Então, ele vai ter a competência da gramática, ele vai ter a competência da organização textual, ele vai ter a competência da sua conclusão de problema. Então, ele está tentando te dar pequenas chances variadas e te cobrar diversos conteúdos diferentes no mesmo texto. Então, a ideia do Enem, por mais que seja limitante, e é realmente porque ele vai te prender uma estrutura, numa maneira de você dialogar, numa maneira de você comprovar suas coisas, mas a ideia é trazer uma democratização maior e pegar mais conteúdos. Então, a FUVEST ela vai te abrir um leque maior.
para você refletir, para você analisar. Acho que eu já me perdi agora no que eu ia concluir. Não, acho que é isso. Acho que é isso, pode falar. Não, e é isso. O pensamento crítico, independente da redação, como a Vi falou, a gente vai ter, independente do gênero textual. Por exemplo, a Unicamp, ela vai te dar possibilidade de você escrever uma carta. Dentro dessa carta, ela vai te dar um problema, um tema, alguma coisa. Dentro dessa carta, você vai refletir de alguma forma. Toda redação, ela vai pedir um tipo de reflexão. O que vai mudar é como ela vai pedir. O Enem, ele te dá uma cartilha, exigindo regras de gramática, exigindo um posicionamento, um recorte mais específico. E a FUVEST, ela vai te dar uma abertura mais ampla, uma possibilidade de você trazer aspectos menos concretos e mais filosóficos. Muito bem. Aí eu fiz só uma brincadeirinha aqui para ilustrar como a USP, a FUVEST gosta de inovar, né? Eu coloquei, né, que a USP é aquariana, a USP realmente é aquariana, ela foi fundada no dia 25 de janeiro, mesmo signo meu e do Vi, mas eu trouxe essa questão porque é a coisa da problematização que é importante. A gente ouve muito isso, né? Isso ficou famoso, essa coisa do problematizador, da problematização, mas saber problematizar com referências, saber segurar a sua problematização, e eu falou que ele também é aquariano, saber segurar essa crítica com referências, com lógica, ser uma crítica lógica, construtiva, né? Não muito distante de um discurso de ódio, por exemplo, que é uma crítica que muitas vezes não está pautada em nada, que é vazia. Ela é importante aqui, é você construir uma crítica bem fundamentada, né? É isso que é importante, tá? Eu fiz umas listinhas aqui de algumas características da redação da FUVEST, muitas a gente já discutiu aqui, né? Então, é isso que eu acabei de falar, né? Que a prova da FUVEST, ela está interessada em entender como você pode problematizar a questão, né? Como você vai problematizar. Surgiram diversas problematizações, diversas críticas a partir daquele anúncio publicitário do cartão de crédito. Então, aonde você vai, até onde o seu pensamento vai, né? O quão você pode problematizar ali, né? O pensamento crítico e analítico tem que estar contido na redação, né? Então, o quanto você analisa, o quanto você vai profundamente ali, né? A coisa da alienação é muito prejudicial, assim, na redação da FUVEST. Se você está muito distante, assim, está muito ligado à alienação, né? Sem a possibilidade de criticar, você se prejudica também na redação da FUVEST. Né? Então, o raciocínio científico, ele é importante, como eu falei. Então, o que vai ser considerado dentro desse pensamento científico? Autonomia de pensamento. Né? Só de você não colocar um tema, uma frase, como o Enem, uma oração com um tema certinho que vocês vão precisar responder, já exige de vocês uma autonomia de pensamento. E criatividade, principalmente. Os textos da FUVEST são mais criativos. Né? A gente fala, parece que a FUVEST é maravilhosa, né? A gente fala dessa forma, né? Não é sobre isso. Mas é que ela... Falei que era otimista nessa aula. Aquário, a gente é otimista. A precisão e a coerência das referências mobilizadas, isso é algo que é tanto para o Enem quanto para a FUVEST. As referências de vocês devem ser coerentes. Né? Elas devem fundamentar ali o ponto de vista, a tese de vocês no Enem, a tese de vocês na redação da FUVEST, né? As referências, elas têm que estar precisas, elas são importantes. Mas a forma como a gente mobiliza essas referências é diferente em cada prova. Como o Vi falou, né? O texto da FUVEST é expositivo. Então, as referências não estão ali para indicar uma relação de causa, de consequência, de que lugar, sabe? Não tem essa relação tão prática que tem como na redação do Enem. Mas nas duas é importante ter o quê? Referências, repertório, mobilizar o repertório de vocês, que ele seja coerente. E priorizar uma argumentação lógica. Então, a lógica, muito importante aqui. A lógica, o encadeamento, o preparo de uma redação, o preparo do texto. Tudo isso também é muito considerado na redação da FUVEST. Em todos os textos, nota 1000 ali da FUVEST, a gente consegue ver esse senso de lógica, de argumentação, de encadeamento, assim, muito nítido. Certo? Pode falar, Vi. Isso também não significa que vocês não podem ter uma abordagem mais prática no texto da FUVEST, tá, gente? Então, se você está pensando em algo mais concreto,
uma estatística importante que vai te ajudar a desenvolver a sua ideia, você pode usar. A ideia de argumentação é que você use as referências que você tem. Então, se você é uma pessoa que escreve de maneira mais concreta, dá para aplicar na FUVEST. Não tem problema em usar uma abordagem mais concreta. É porque a FUVEST, ela quer que você, por exemplo, o Enem, ele te dá essa cartilha, né, cheia de recortes. A FUVEST, um dos recortes dela é a sua criatividade, as suas referências, a sua interdisciplinaridade, então trazer coisas de áreas diversas. E aí é sempre, para resumir, para ter uma ideia bacana do que usar, é entender como justificativa. A FUVEST, ela vai te dar um leque para vocês abrirem abrirem a mente, abordarem diversos aspectos de alguma problematização. A ideia só é que seja justificável, seja coerente com aquilo que está sendo tratado. Não adianta chegar um problema sobre consumismo e aí você trazer coisas bem filosóficas, mas que não trabalhem essa ideia de consumismo, essa ideia do, por exemplo, o texto motivador, ele está ali para te dar um norte. Dependendo, às vezes vão ser mais textos, menos textos, depende do que a prova vai cobrar. Mas ele está ali para te dar um norte, para ajudar vocês. Então, trazer, por exemplo, começar a falar sobre, não sei, sobre problemas de preconceito num tema que trabalha consumismo, é você trazer uma justificativa que não associa na redação. Exatamente. Então, gente, acho que é isso por hoje. Eu estou enviando para vocês uma proposta de redação, que é a proposta de redação modelo FUVEST, que eu quero que vocês realizem para mim. Tá aqui nesse docs, tá? Provavelmente vocês vão ter que permitir, podem solicitar acesso, eu vou permitir todos vocês, mas essa é a proposta de redação que eu quero que vocês realizem, tá? Eu criei essa proposta de redação mesmo, ela não foi de nenhuma redação anterior. Então, assim, interpretem bem e vão elaborando aí vão elaborando o seu senso crítico, sua argumentação, sua autonomia. E vamos embora, galera. Tem que escrever, né? Tem que escrever. Para você praticar a redação, tem que fazer redação. Tá bom? Acho que é isso, gente. Até daqui 2 semaninhas, tá? E me mandem a redação, hein? Pelo amor Lembrar de Deus. vocês que os slides estão tudo no Drive do cursinho e as aulas também estão no canal do cursinho no YouTube. Então, se vocês quiserem rever alguma aula, etc., ver as aulas que vocês perderam, tá tudo lá, gente. Às vezes eu demoro um pouquinho para postar, mas é porque o meu computador ele não gosta de mim, nem das aulas, nem da educação, nem de funcionar. Aí dá problema. Mas fora isso, vai estar lá. Em algum momento vai estar lá. Tá certo. Então, é isso, tá bom? Então a gente se vê, vamos embora lá pro clube, gente. Agora tem clube, o clube da oficina e até a oficina. Beijo.